Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, vamos continuar o estudo de regra de 3 e especificamente vamos falar sobre as inversamente proporcionais. Então, a gente fala que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta, implica na redução da outra, na mesma proporção. Então, por exemplo, se uma dobrou e a outra reduziu a metade, né? Então quer dizer que elas são inversamente proporcionais. E as aplicações disso são em regra de 3. Igual na videoaula passada, a gente falou das diretamente proporcionais, que na grande maioria das regras de 3 que são trabalhadas é diretamente proporcional. Só que aí a gente está aprendendo a diferenciar uma que é diretamente da que é inversamente proporcional. Então, na primeira questão aqui, ó, ele fala assim, para chegar a São Paulo, Lisa demora 3 horas em uma velocidade de 80 km por hora. Então, ela gasta 3 horas se ela for a 80 km por hora. Então, 80 km por hora. Aí, assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso se ela for a 120 km por hora? Então, ela aumentou agora a sua velocidade. Então, a velocidade, se ela fosse 120, ela vai gastar quanto tempo? Não sei, x. Então, o que acontece? Ela aumentou o tempo dela. Então, se ela aumentou o tempo, né, a velocidade dela, se ela consegue andar mais rápido, ela consegue fazer o mesmo trajeto na menor distância. Ou seja, aqui vai ser menor. E aí, o que acontece? Então, aqui são classificadas como grandezas inversamente proporcionais, porque uma aumentou e a outra diminuiu. E aí, eu não posso fazer igual na regra de 3, diretamente proporcional e multiplicar cruzado direto. Eu tenho que estabelecer o sentido das setas. Eles têm que estar no mesmo sentido. Então, por exemplo, se eu fixar a seta aqui para cima, quando estiver para baixo, eu vou ter que inverter. Então, nesse caso aqui está 3x, vai ficar então x e 3. E nesse caso aqui, como já está o mesmo sentido que eu escolhi, aí é você que vai fazer a escolha, aí você vai manter aqui, ó, 80, 120. Bom, então, vou simplificar de novo aqui, ó. Vou simplificar esse 3 com esse 120. Aqui fica 1 e aqui fica 40. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então fica 40 vezes x, 40x. 80 vezes 1 dá 80. O 40 vai multiplicando e vai passar dividindo. Então x vai ficar igual a 80 dividido por 40. E 80 dividido por 40 dá 2. Ou seja, se ela for a 120 km por hora, ela vai gastar 2 horas para fazer o mesmo trajeto. Ok? Na questão 2, se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Então, questão 2. Então, se ele abrir 6 torneiras, ele enche esse tanque em 22 minutos. Então, 22 minutos para 6 torneiras. Então, a torneira eu vou chamar de T. Se abrir 4 torneiras só, então se ele abrir só 4 torneiras, quanto tempo ele vai levar agora? Bom, o que acontece? Ele diminuiu a quantidade de torneiras abertas. Se ele diminuir a quantidade de torneiras abertas, o que acontece? Eu vou precisar de mais tempo para encher a mesma quantidade de água desse tanque. Ou seja, então eu vou gastar mais tempo. Então, aqui de novo é uma grandeza inversamente proporcional. O que você faz para resolver? Você vai escolher o sentido da seta. Pode ser para cima, para baixo, fica a seu critério. Nesse aqui, no exemplo anterior, eu coloquei para cima. Nesse eu vou colocar para baixo agora. Mas poderia ser para cima. Então, nesse caso, eu vou ter que inverter esse, vai ficar 4 e 6. E nesse caso aqui, aliás, desculpa, esse aqui eu vou manter, né, porque está no mesmo sentido, eu coloquei para baixo, então fica 6 e 4. E esse aqui que eu vou ter que inverter, fica x e 22. Bom, eu vou simplificar aqui, vou simplificar esse 4, esse 22. Aqui fica 2, aqui fica 11. Se você quiser simplificar mais, você pode simplificar esse 2 com esse 6. Aqui vai ficar 3 e aqui fica 1. Então, 1 vezes x dá x, 3 vezes 11 dá 33. Então, quer dizer que vai gastar 33 minutos. Ah, eu não quero simplificar, eu quero fazer sem simplificar.
Então, o que você faz aqui? Então, vai ficar 6 sobre 4, x sobre 22. Aí você vai ter que fazer 4 vezes x dá 4x, 6 vezes 22 vai dar 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 2, 12, com 1, 3, dá 132. O 4 multiplicando vai passar dividindo. Então, 132 dividido por 4, fazendo a conta aqui, vai dar 33. Então, quer dizer que o resultado é o mesmo, porém, você acha que vai fazer um pouco mais de conta, mas fica a seu critério, ok? Bom, e o terceiro exemplo, ele fala o seguinte: um tecelão levou 12 horas para produzir tapete à razão de 6 metros por hora, ou seja, cada uma hora ele produzia 6 metros. Se ele trabalhasse na razão de 9 metros por hora, ou seja, ele aumentou a produção dele, uma hora está produzindo mais tapete. Aí, quanto tempo ele vai levar para produzir o mesmo tapete X? Então, o que acontece? Ele aumentou a quantidade de horas trabalhadas, né? Horas por metro, e com isso ele vai diminuir aqui a quantidade de tempo, né? Você está trabalhando mais horas, ele consegue confeccionar mais metros de tapete por hora, ele vai gastar menos tempo para fazer o mesmo tapete. Então, eu vou fixar aqui a seta para cima, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, esse eu vou inverter, fica x, aqui fica 12. E esse aqui mantém 6 e 9. Olha, eu vou simplificar então. Vou simplificar aqui esse 6 por 3 e esse 9 por 3. Então, aqui fica 4, aqui fica 3. E aí eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 6, 24. Então, 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, pessoal, vai dar 8. Ou seja, se ele continuar nesse ritmo aqui, produzindo 9 metros a cada uma hora, ele vai gastar, então, 8 horas para confeccionar o mesmo tapete, ok? Bom, é isso aí. Então, aí a gente, nessa aula, falamos sobre grandezas inversamente proporcionais em regra de 3, ok? Então, espero que tenha gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.